Em nome da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócio de Farroupilha, damos início ao Almoçando com a SIX. Nossas boas-vindas ao presidente da SIX, José Carlos Trujillo, e a todos os seus colegas de diretoria, membros do Conselho Deliberativo, núcleos empresárias e empresários associados. Ao nosso vice-prefeito municipal de Farroupilha, Jonas Tomazini, aos secretários municipais e demais vereadores presentes, demais autoridades presentes, imprensa e senhoras e senhores. Contamos hoje com a presença dos alunos que estão participando do projeto Mini Empresa, promovido pelo Núcleo de Jovens Empresários da SIX, que estão conosco presentes para divulgar e comercializar os inovadores produtos por eles criados. O Mini Empresa é um projeto com o intuito de desenvolver o lado empreendedor dos estudantes, onde os jovens participam deste processo de criação de uma empresa, um produto, a comercialização no mercado e o fechamento contábil da empresa. Um desafio que foi acolhido pelo Núcleo Jovem e conta com o patrocínio de Planeta Água, Máquinas Sazzi, Cicobi Vale do Vinho e ITM Têxtil. Informamos a programação da SIX, dia 9/6, almoçando com a SIX com o tema Resíduos Sólidos Urbanos, uma responsabilidade de todos, que será promovido com a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. Dia 14/7, capacitação sobre remuneração variável e remuneração indireta, com o professor Antônio Silvano. Estes eventos contam com o patrocínio da Cooperativa Sicredi Serrana, com o apoio do Hotel de Capri, Veritá Diagnósticos por Imagem, Planeta Água e Apliper Software. Antes de abrirmos os trabalhos de hoje, informamos que ao final da palestra, quem desejar fazer questionamentos aos nossos palestrantes, por gentileza solicite para o microfone. O tema LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, será apresentado por Leonardo Zanata, advogado especialista em Direito Digital, professor e palestrante, consultor jurídico em Direito Eletrônico, Segurança da Informação e Redes Sociais. Kátia Valandro, advogada, especialista em Direito Previdenciário e Direito de Negócios, sócia da Bianchi Advocacia. Maurício Bianchi, advogado mestre em Direito, especialista em Direito Societário e Tributário, sócio da Bianchi Advocacia. Melissa Martins, advogada, especialista em Direito Tributário, Direito e Processo de Trabalho e graduanda em Compliance, LGPD e Práticas Trabalhistas. Convidamos, então, o presidente da SIX, José Carlos Trujillo, para fazer o uso da palavra. Satisfação muito grande tê-los aqui conosco e presenciando aí uma apresentação aí com um time, né, de elite aí, Maurício, equipe, Kátia, realmente uma satisfação tê-los aqui compartilhando o assunto. Realmente eu não posso deixar de mencionar, né, o pessoal aí da Mini Empresa. Dê uma passadinha lá, estamos com o grupo aí do iFold, né, que traz aí um trabalho que não está representado só no produto que eles estão ali apresentando, mas realmente na garra, na disposição aí da gurizada, que está fazendo diferença e nos enche de orgulho, né? Então vocês vão ver que atrás de um produto realmente tem todas umas práticas aí que o pessoal da SIC Jovens está aí, enfim, se desempenhando, tem aí os tutores, os advisors aí fazendo que realmente o projeto prospere e a gente vê não só nos produtos, mas eles se identificando e trazendo aí, representando a turma toda, né? Não são só vocês, tem uma turma boa e todas as outras turmas que depois, nos próximos almoçando, próximos eventos, vão aqui se fazer presente. Bom, a SIX aí procurando trazer conhecimento, acho que assim como a questão da LGPD, já e-social que já passou, digamos assim, mas ainda continua pegando, eu acho que a informação é o primeiro passo, digamos assim, para a gente conseguir lidar com tantos desafios que os empresários normalmente têm no dia a dia. Pode parecer uma burocracia, mas hoje, do jeito que estão as mídias, toda essa informação no meio digital, ela vem trazendo algumas instabilidades, então a segurança de dados e a clareza de disposição, seja num simples contrato, né, isso aí está fazendo uma grande diferença e é importante que a gente tenha esse assunto na ponta da língua e entendendo os desafios ou as situações que a gente está vivenciando para tirar proveito disso, né, Márcio?
Então, acho que vamos aproveitar o espaço, né? Fiquem aí à vontade, eu tenho certeza que depois nós vamos tirar algumas dúvidas e já vamos ter esclarecimentos vários aí. Bem-vindos aí e aproveitem, pessoal. Obrigado, presidente. Eu gostaria de, inicialmente, fazer uma saudação aí ao presidente da SICS, José Carlos Trujillo, os demais membros da diretoria aqui presentes, aos secretários municipais, aos nossos amigos, clientes, associados da SICS. É um prazer muito grande receber vocês e ver esse evento aqui cheio aí, e pessoas não só em quantidade, mas em qualidade. Então fica aqui o nosso agradecimento aqui pela presença de todos vocês. Então hoje o tema é LGPD, não é LGBT, né? É LGPD. Uma atuação necessária, uma adequação necessária. Então, eu vou fazer uma pequena introdução e depois vou passar a palavra para quem efetivamente sabe do assunto. A LGPD é uma legislação que foi introduzida e teve sua origem em função do quê? Há anos atrás, vocês devem ter ouvido falar no caso da Cambridge Analytica, que é uma empresa que desenvolveu um software que foi disponibilizado no Facebook, uma espécie de um joguinho que captava dados e informações de perfil psicológico das pessoas, e através dessa captação desses dados, utilizados pelos que apropriaram esses dados, de 87 milhões de pessoas, essa empresa conseguiu influenciar a eleição americana em favor do presidente Donald Trump. Então, vejam o efeito que é possível gerar com a utilização de dados pessoais que nós fornecemos ou que essas pessoas forneceram à época para o Facebook. Aconteceu a mesma coisa na Europa, através do Brexit. A votação, foi feita uma análise e uma influência das pessoas para que fosse verificado como iria ocorrer a votação, e isso despertou nas autoridades uma necessidade de que se buscasse uma forma adequada para que as pessoas tivessem a sua privacidade respeitada. Ou seja, eu tenho que ter o direito de conceder os meus dados e permitir, quando eu autorizar, que as outras pessoas tenham acesso aos meus dados e possam fazer a utilização deles. E em função de tudo isso, houve um regramento, né, através da GDPR, que é a legislação europeia,
isso se disseminou nos Estados Unidos e, consequentemente, em todo o mundo e no Brasil também. E fez com que o legislador estabelecesse a Lei Geral de Proteção de Dados, e essa legislação faz com que nós, empresários, nós que detemos dados de pessoas físicas, tenhamos que tomar todo o cuidado com esses dados que nós detemos e da forma como nós utilizamos, sob pena de nós termos prejuízos financeiros e, como vai ser citado em outros casos, de outras ordens. Então, para não me alongar, eu já vou passar a palavra para a doutora Kátia. Ela vai iniciar a explanação e depois o doutor Leonardo e a doutora Melissa. Primeiramente, eu agradeço a presença de todos, ainda mais num dia assim, frio, cerração, né, e todos estão aqui presentes. Então, meu muito obrigada a todos. Como o doutor Maurício falou, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é considerada hoje o marco regulatório da proteção de dados no Brasil, certo? Não significa que seja uma lei completamente nova, por quê? A privacidade já vinha sendo tratada em outras leis esparsas, na Constituição, no Código Civil. Mas se tomou realmente como marco esta lei, publicada em 2018, com vigência somente a partir de 2020 e as sanções administrativas a partir de 2021. Isso, por conta da pandemia, é de conhecimento de todos nós, certo? Por que que ela é um marco regulatório, então, se antes a gente já tinha legislações que tratavam a respeito do assunto? Porque ela altera profundamente a forma como a gente trata dados, como a gente entende o tratamento de dados no país. Ela traz a privacidade como padrão. Todos nós aqui, sem exceção alguma, solicitamos dados de pessoas ou fornecemos os nossos dados. E a gente tem por praxe não perceber, não se atentar que o CPF não pertence à pessoa que me forneceu. Não pertence a mim, pertence à pessoa que me forneceu. O número de celular que me foi informado não é meu para me espalhar para qualquer pessoa. É daquela pessoa. Eu tenho que ter autorização dela para divulgar aquilo. Só que está tão arraigado na gente o fato de que, se eu tenho o nome, o CPF, o e-mail, o celular, eu posso sair fornecendo para todo mundo, compartilhando com todo mundo, que a gente esquece isso. E é justamente por isso, né, por trazer uma mudança de cultura, que essa lei é tão importante e ela traz, sim, uma modificação cultural muito grande, principalmente para as empresas que lidam com dados. Então, como eu comentei, ela estabelece como processar, como armazenar e como gerenciar dados. Ela passa a me dizer que eu só posso ter dados de pessoas físicas dentro da minha empresa ou dentro do meu consultório, se eu for um profissional liberal, por um motivo justificado pela lei. A lei traz 10 motivos, certo? Que eu posso justificar que eu tenho dado de determinada pessoa, de determinado colaborador ou cliente dentro da minha base de dados. Se eu não conseguir, no processo de adequação, justificar por que aquele CPF está comigo, por que aquele telefone está na minha base de dados, eu tenho que excluir, porque é um tratamento ilegal. Tá? A lei se aplica a dados de pessoas físicas. Eu não estou falando de dados de empresas, do CNPJ da empresa, do endereço da empresa. Eu falo das pessoas físicas. Mas a lei se aplica a qualquer pessoa física que trate dados de pessoas físicas ou pessoa jurídica que trate dados de pessoa física, inclusive o poder público. Então, se eu tenho dados de colaboradores, e basta eu ter um funcionário para eu ter dados de colaboradores, se eu tenho dados de clientes, e basta ter um cliente, a lei geral se aplica a mim. Certo? E aí o que acontece? Eu tenho que ter aqueles dados baseados na lei. Uma coisa que preocupa bastante, né, e são dados que eu trago, o Brasil ele ocupa a 3ª posição no ranking mundial de roubo de dados na internet. Tá?
E, lá em 2020, teve uma empresa que fez uma pesquisa e descobriu 119 mil ameaças cibernéticas por minuto. Então, a gente começa a perceber o quanto nós estamos expostos a esse tipo de risco. Já se fala, né, que não é se um dia eu vou sofrer um ataque ou eu vou ter o meu banco de dados invadido, mas quando isso vai acontecer. Porque hoje é somente uma perspectiva de quando, em que momento a minha empresa vai ficar paralisada por conta dessa situação. Aí, o que a lei nos exige? Uma necessidade de implementar medidas de segurança, tá, para minimizar esses riscos e esse tipo de incidente. Mas a gente não pode também pensar que a LGPD é somente uma blindagem da empresa contra esses ataques cibernéticos. Não basta eu só focar em TI, por exemplo. Não. Eu tenho que pensar o quê? A lei geral ela se refere a que dados que eu estou coletando de clientes, de fornecedores, de colaboradores, por que motivo eu estou coletando esses dados, quem tem acesso a esses dados, de que forma que eles estão armazenados, eles estão protegidos, eles estão criptografados, quando eu vou descartar eles, de que forma que eu descarto eles. Aqui nas nossas empresas, nos nossos escritórios, a gente tem uma política de descarte de dados. Eu sei quando eu posso descartar dados e de que forma que eu descarto esses dados. Como que eu comprovo que eu descartei estes dados? Hoje, o que está armazenado dentro da minha empresa de informação de cliente, de informação de colaborador, em escritórios de advocacia ou de contabilidade? O que eu tenho de segurança? Quem acessa os dados dos colaboradores dos meus clientes? E mais, a minha equipe está preparada para saber que se alguém ligar solicitando o telefone ou o dado do fulaninho, porque é meu amigo e eu preciso, essa pessoa não pode fornecer, porque ela não tem autorização para compartilhar esse dado? Isso é uma prática muito comum. Quem aqui nunca perguntou ou nunca deu um dado que tinha de algum cliente ou de algum fornecedor na sua base de dados para um parceiro? E a gente compartilhou sem autorização nenhuma. A lei geral ela não é somente, então, eu pensar no seguinte: vou fazer uma política de privacidade e eu estou ok com a lei. Vou investir em tecnologia da informação e eu estou ok com a lei. Não. Ela exige uma mudança cultural, uma mudança na organização da empresa. E isso precisa ocorrer o quê? De cima para baixo, da diretoria e dos gestores para os colaboradores. Não adianta eu querer que um colaborador cumpra a lei, não compartilhe dados, se ele verifica que a diretoria ou que a gestão não está nem aí para a lei, certo? E ele exige, o processo de adequação exige uma equipe multidisciplinar. Não vai ser só um advogado que vai fazer esse projeto, não vai ser só o cara da TI que vai fazer esse projeto. Precisa-se de pessoas que tenham conhecimento técnico, jurídico e de gestão de crise e de gestão de dados. E aí, depois de eu ter falado tudo isso, o que tem na cabeça de vocês é o seguinte: é mais um custo para a minha empresa. Por quê? Porque eu vou ter que contratar pessoas para isso, eu vou ter que readequar processos, eu vou ter que olhar o meu fluxo de dados interno. Mas não. A lei hoje ela é uma grande oportunidade de negócios para quem está adequado. Por quê? Porque é um diferencial do mercado. Hoje, as empresas demonstrarem que estão adequadas ou em processo de adequação é um diferencial. Eu evito o quê? Eu evito que os vasos vazem, e aí eu evito que eu cause prejuízos para clientes e investidores, e eu evito o quê? Uma perda de credibilidade para a minha empresa e o valor de mercado da minha empresa. Todos aqui já tiveram conhecimento de notícias de que vazou o banco de dados de tal empresa, que a Renner ficou parada há tanto tempo porque teve um ataque, que o Tribunal de Justiça suspendeu os prazos por 1 mês porque sofreu um ataque. Qual que foi a sensação de vocês? Que pensamento que vocês tiveram com essas empresas? Não foi o de aplaudir, não foi o de achar engraçado, não foi o de validar. Questionem entre vocês o fato de que
Se eu tenho um escritório de advocacia ou um escritório de contabilidade que sofre um ataque, que vaza ou que paralisa o sistema, com que cara que eu vou justificar para o meu cliente que eu não vou rodar folha, emitir guia de imposto e ainda dizer que os dados dos colaboradores dele vazaram e que eu não tomei as cautelas que eu tinha que tomar em casa? Ou, se eu sou uma empresa, como que eu vou falar isso para o meu fornecedor ou para o meu cliente? Aí parte o quê? Aquela questão do mercado. O mercado começa a exigir adequação, porque eu começo a contratar somente com quem está adequado, somente com quem vai me garantir uma certa segurança com relação aos dados das pessoas que eu tenho, seja colaboradores ou seja clientes. Então, a gente já vê no mercado o quê? Planos de saúde exigindo adequação ou processo de adequação para contratar. Empresas grandes players exigindo que os fornecedores de peças ou de qualquer outra mercadoria estejam em processo de adequação ou adequados. Por quê? A partir do momento que eu, que detenho os dados, por exemplo, dos meus colaboradores, repasso isso a outra pessoa, eu sou responsável. Se aquela pessoa tiver um vazamento dentro da empresa dela, por exemplo, eu tenho aqui, a minha empresa contratou o plano de saúde e aí ela compartilha os dados dos colaboradores dela com o plano. Se ocorrer um vazamento no plano de saúde, quem responde também é a empresa que detinha os dados, porque foi ela que compartilhou. E aí a gente passa a ver a necessidade do quê? De eu escolher quem eu estou contratando e de começar a exigir essa adequação. A ISO hoje, para quem é certificado por ISO, exige ou a prova do processo de adequação ou a adequação. E os contratos que eu já tinha, o que eu tenho que ter a cautela? De revisar esses contratos, de chamar os meus parceiros, de dizer que a gente vai fazer um aditivo a esses contratos, de prever quem que é a responsabilidade de quem, certo? Por quê? Mesmo que para o colaborador ou para o cliente bata primeiro em mim, pelo contrato eu consigo ter direito de regresso depois do meu parceiro. Mas isso tem que estar estabelecido, isso tem que estar revisado. E aí a gente começa também a pensar em outras coisas dentro da nossa empresa. Hoje eu tenho uma lista de contatos que foi coletada. Como é que ela foi coletada? Eu consegui das próprias pessoas que me autorizaram ou eu tive isso de um terceiro? Se eu tive isso de um terceiro, eu posso utilizar essa lista? Esses dados tão legais dentro da minha empresa, dentro da minha base de dados? E a gente começa a pensar também o seguinte, isso é só para grandes empresas. Não. Como eu falei no início, a lei se aplica a todo mundo. Basta eu ser um médico ou um dentista e ter dados dos meus clientes. E ali a lei está se aplicando para mim. Micros e pequenas empresas, a lei também se aplica de forma diferenciada, porque a Agência Nacional assim já disponibilizou, mas também se aplica. Então, a gente passa a ter esses cuidados, certo? E um detalhe, não é só meio, não são só dados em meio digital. Dados físicos, dados escritos em papel, a lei também se aplica. Então, se eu tenho formulários, se eu tenho daqui a pouco informações numa caneta, num papel, que eu peguei o telefone, o CPF da pessoa e aquilo vaza, aquilo também é informação, aquilo também é dado. E os tribunais também já vêm aplicando a lei. Tá? As matérias que chegam são compartilhamento indevido de dados, falta de proteção de dados pessoais, vazamentos, por óbvio, e danos morais. A questão de compartilhamento de dados, a gente tem um caso bem grande da Cirela em São Paulo, que ela acabou compartilhando dados dos compradores com terceirizados, com a marcenaria, com o pessoal que faz projeto, enfim. E aí, clientes entraram em contato, entraram com a ação, questionando como é que aquela pessoa tinha o dado se ela nunca na vida tinha conversado ou contratado com ela. E se descobriu que foi essa empresa, essa construtora, que passou esses dados, que compartilhou esses dados. E ela foi condenada. Vazamento, dano moral por questão de vazamento, é uma matéria que está bastante nos tribunais e a gente ainda tem discussões. Basta o simples vazamento do dado para eu ter um dano moral caracterizado, ou a pessoa precisa comprovar um prejuízo quando ela tiver os dados vazados por uma empresa. E ainda a gente tem decisões bastante conflitantes. Isso só com muito tempo vai
se permeabilizar, ou seja, se decidir se será dano moral por simples vazamento de dados ou não. Até lá, o que a gente tem que tomar? Cautelas. Se adequar, questionar, olhar para o nosso fluxo de dados, perguntar que dados que eu tenho lá, por que eu tenho esses dados e como que eu vou tratar esses dados e quem que tem acesso a eles. No final, a gente vai ver o seguinte: quanto mais dados eu tiver, o meu passivo é muito maior. Só que, muitas vezes, dados é exatamente a matéria-prima do meu trabalho. E, para finalizar a minha parte, depois eu passo a palavra para o Leonardo, a gente tem uma decisão que foi trazida recentemente, é uma notícia de janeiro de 2022, que comprova que empresas que demonstram diligência no processo de adequação, que conseguem comprovar que estão adequadas ou em processo de adequação, elas conseguem ganho na justiça. Certo? Então, 77% das decisões que citam a lei não resultaram em condenação. Por quê? Porque as empresas conseguiram comprovar que estavam adequadas ou em processo de adequação. Se eu demonstrar para o juiz que eu estou preocupada, que eu estou tomando as cautelas dentro da minha empresa, o vazamento ou o prejuízo que se teve com relação ao dado vazado será menor. Vai ser levado em consideração o fato de eu ter tido cautela, de eu ter tido cuidado. Pessoal, muito boa tarde. Obrigado por destinarem um tempo para ver um assunto que é tão relevante, tão presente hoje em dia. E eu vim trazer só 7 pontos aqui, muito rápido, muito dinâmico e casos práticos, tá? 7 pontinhos só. Por que a gente deve se adequar? Principalmente porque as sanções, né, as multas, as punições por conta de incidentes de segurança da informação já estão ocorrendo. Essas sanções, elas não são necessariamente só pecuniárias, só dinheiro, mas perda de negócios, perda de credibilidade no mercado. Para quem tem ações de empresa, quem tem capital aberto, isso impacta diretamente. Tá? Quem tem adequações com ISO, quem tem projetos de compliance, tudo isso passa pela necessidade de ter um projeto de LGPD vigente ou em projeto de adequação. Tá? Vazamento de dados é muito ruim. Isso é chovendo molhado. A Kátia e o Maurício já falaram isso de forma brilhante aqui. Mas isso impacta diretamente na imagem, na credibilidade, enquanto empresa, enquanto imagem que tu transporta ao mercado e que tu é reconhecido por. Então, danos à imagem da empresa também devem ser levados em consideração. Toda a cadeia deve estar adequada. Fornecedores, tomadores e prestadores. Isso já vem acontecendo, e a Kátia já colocou isso na questão do plano de saúde. Já existe um movimento hoje dentro da Unimed, e todos têm as suas opiniões, mas dentro da Unimed, por exemplo, há um projeto, isso falando com o pessoal do jurídico deles, de que nos próximos X anos, empresas que não tiverem adequadas não poderão contratar com eles. Ah, mas isso é um absurdo. Eu concordo, mas é uma discricionariedade que tem entre as partes. Não quero contratar contigo enquanto não me apresentar um projeto. Orçamentos também já exigem compliance, RFPs já exigem compliance com LGPD ou processo de adequação. Algumas prefeituras, São Paulo, Rio de Janeiro e algumas do interior do Ceará também já estão exigindo compliance de LGPD das empresas para tomar serviços deles, para orçamentos, para consultas públicas, né? Então tudo isso já entra ali também. Na parte de licitações também. Uma coisa interessante de se falar, pessoal, principalmente durante a pandemia, todo mundo teve muito contato com cursos online, todo mundo deve ter passado pelo site da Hotmart. Todo mundo já conhece, já viu o Hotmart. Hotmart hoje estabeleceu uma linha de corte em faturamento desses ditos lançadores, dessas pessoas que fazem lançamentos de cursos, de eventos ali online. Hoje, quem passa de uma determinada linha de faturamento deve apresentar um projeto ou um atestado, deve atestar que está em compliance com LGPD, sob pena de não poder utilizar a plataforma, já que eles são
tomadores, prestadores, controladores, eles detêm a informação. Então tem que dizer que na tua ponta está seguro, porque aqui dentro a gente atesta também. Isso tem impedido muita gente e causado um efeito manada em busca de adequações, tanto que convenientemente a própria Hotmart também oferece um serviço de adequação, né? Conveniente. Mas, enfim, é só uma curiosidade. Agregar boas práticas em segurança da informação é muito mais barato do que 3 dias sem emitir uma nota fiscal. Atendemos um cliente ali na região dos Sinos que passaram 3 dias sem poder emitir nota fiscal porque os sistemas estavam sequestrados. E aqui vale a pena a gente abrir um parênteses e explicar como é que funciona, né? Porque LGPD, quando a gente fala, pensa só em contratos, blindagem jurídica, em lero-lero, muita informação, calhamaços de papel. Mas pensem vocês, e essa é uma pergunta para levar para o coração, imaginem vocês 3 dias sem poder emitir uma nota fiscal porque os sistemas estão sequestrados. Tá? Isso é algo que é legal levar essa pergunta, né? Levar isso e dormir sobre esse assunto, porque nós temos aí uma pequena historieta que dá para contar, né? Não vai virar um stand-up, prometo. Mas a ideia é o seguinte: imaginem vocês que vocês têm um colaborador, tem um funcionário, tá? E esse funcionário recebe 2 salários mínimos por mês, certo? E eu tenho acesso às informações desse funcionário, porque muito importante, vamos colocar isso dentro de um contexto e dentro de um cenário. Aquele ataque hacker que a gente vê na TV, da pessoa mexendo no computador, a tela rolando, meio Matrix, assim, isso não é bem assim que funciona. Os ataques hoje são direcionados e o foco específico do tipo de ataque de captura, de sequestro de dados é na recompensa, né? No valor que tu recebe pelo sequestro. Então, o ataque direto à empresa, eu impedir a tua empresa de emitir nota fiscal, não me dá nada. Eu vou atacar a tua imagem, no máximo, vou, sei lá, cantar de galo na internet, num perfil anônimo que ninguém vai realmente reconhecer, mas o meu interesse é no resgate. É aí onde a coisa muda de figura. Então, dentro dessas boas práticas de segurança da informação, adotar essas boas práticas que vêm no pacote de adequação de LGPD, essa criação de cultura, né, é muito mais fácil tu investir nisso do que tu pagar o resgate. Tá? Tu tem que ter, além do PPCI, tu tem que ter, em caso de invasão, em caso de bloqueio, quebre aqui. E aí tu tem que ter um manual do que seguir, quais são os passos a seguir se a vaca for pro brejo. Mas, retomando, tu tem o teu colaborador, ganha 2 salários mínimos por mês, tá? E tu tem esse cara trabalhando para ti. E aí, com um pouco de pesquisa, e inclusive, tu pode levantar essas informações e descobre que esse cara está devendo 50 mil. E aí tu chega para ele com um pouco de engenharia social, com cruzamento de informações, com levantamento de informações públicas. Tu levanta e tu oferece para esse cara 60 mil. 60 mil para ele espetar um pendrive dentro da tua empresa. Tu pode ter o sistema, o serviço que tu quiser. A ponta mais frágil sempre será o usuário. A engenharia social é a pior de todas as ameaças que podem existir. Tu pode me dizer, eu posso fazer qualquer coisa, mas se tu tiver alguém que abra a porta pelo lado de dentro, tu facilita todo e qualquer acesso indevido. Então, por isso justifica o treinamento do teu colaborador interno. Por isso, que é o que a Kátia falou, de cima para baixo, tem que ter essa adoção. Não adianta nada tu ter o celular corporativo e tu ter Telegram e porcarias baixadas, e aí tu baixa a pirataria e tu instala um monte de coisa que não deveria estar no telefone, e aí tu tem comprometimento de dentro para fora. Então, tu está abrindo a porta de dentro para fora. Essa questão de ensino, essa questão de cultura reduz drasticamente riscos de incidentes. Claro que tudo isso seria muito demagógico se a gente não adotasse também blindagens documentais, questões culturais, questões de orientação, trabalhos internos, políticas de segurança da informação. Aí sim, a orientação, o ensino interno aliado a documentos, a um compliance, aliados a políticas internas. Então isso faz muita diferença. E mais importante também, né, tu acaba aumentando a maturidade dos processos internos da empresa, tu valoriza a tua empresa quando tu adota a questão de colaboradores bem treinados, colaboradores cientes, responsabilidades estabelecidas, tu consegue identificar qual é a origem de um problema, tu consegue identificar como solucionar, se tu isola isso, tu encapsula isso, tu consegue, muitas vezes, limitar o prejuízo que isso pode te causar, principalmente quando usuários-chave, né, tem que ter o seu acesso restrito
ao tipo de conteúdo que eles efetivamente precisam utilizar, né? O maior erro que se vê hoje são redes completamente abertas, onde todo mundo tem acesso a tudo e tu conta com o bom senso que o Leonardo não vá lá investigar na pasta de folha de pagamento e copie os dados e leve para casa, ou que eu não insira um pendrive lá. Isso, é claro, é o exemplo mais abstrato, insira um pendrive malicioso que vai rodar dentro das máquinas da empresa. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Melissa, mas eu gostaria de um voluntário, assim, um voluntário muito tipo stand-up, né, mas eu não quero apontar para ninguém. Eu preciso que alguém me forneça um nome completo, um CPF ou uma placa de veículo. Assim, gentilmente. Até ela terminar de falar, eu vou te mostrar. Vou mostrar só para a pessoa, porque senão seria uma violação plena aqui, né, da LGPD. Eu posso levantar que informações que nós encontramos, e eu não vou utilizar o Google para isso, tá? Dessa informação. Então, algum voluntário, por favor, levanta a mão. 1, 2 e vai. Ninguém? Trujillo, então, por favor. Digita aqui para mim, por gentileza. Pode ser o teu nome, teu CPF ou a placa do teu carro, por favor. Doutora Melissa, está contigo. Muito obrigado. Olá, gente. Primeiramente, eu vou agradecer a presença de vocês. Vou falar bem rápido, porque está todo mundo na expectativa do Leonardo ali para saber o resultado, né? Para saber o que vai acontecer. E acho que vale a pena, porque isso vai mostrar para vocês o risco que a empresa de vocês está correndo, né? E quanto é importante a adequação realmente, que é o que a gente veio dizer aqui. A gente não veio destrinchar a lei, nem dizer como fazer, nem ensinar ninguém a fazer nada. É simplesmente demonstrar para vocês o quanto a matéria é importante e requer de vocês atenção. Bom, gente, eu estou aqui para falar em relações trabalhistas e LGPD. Vocês perguntaram assim, tá, a doutora Melissa sempre está aqui falando em direito de trabalho. O que direito de trabalho tem com a LGPD? É o que a doutora Kátia falou, o Maurício na introdução, o Leonardo também deu umas pinceladas. Gente, a parte trabalhista é o calcanhar de Aquiles de toda a LGPD. Por quê? Porque ele lida com a pessoa. A pessoa é a porta de entrada para acontecer os riscos, para acontecer os danos dentro da empresa de vazamento de dados. Então, eu entendo que, se vocês não cuidarem bem desse pessoal de vocês, se vocês não treinarem bem esse pessoal e não fizerem com que eles entendam, né, o que é o tratamento de dados e por que eles têm que ter determinado comportamento a partir de agora, que antes eles vão ter que deixar de fazer algumas coisas que eles estavam acostumados pelas práticas, e essas práticas vão ter que ser deixadas de lado, e o quanto antes, né? Ninguém aqui vai estar seguro, tá? E eu não estou falando aqui de ataque de hacker, que o ataque de hacker eu entendo ainda que vai acontecer, sim, todos nós vamos sofrer algum dia, mas é muito mais fácil acontecer um vazamento, acontecer um dano pelo meu funcionário que deixar de fazer aquilo que eu treinei ele ou aquilo que eu informei, né, do que um ataque hacker. Então, é aí que a gente vê os processos judiciais. É aí que eu estou vendo no dia a dia, principalmente na Justiça do Trabalho, empresas indo buscar a informação, né, e provar que essa informação chegou até o funcionário. Então, vamos lá, gente. A primeira coisa que eu coloco aqui para vocês é a autodeterminação informativa. Vocês têm que informar o funcionário de vocês sobre a LGPD. Vocês têm que informar o funcionário de vocês, eles têm que saber o que é o dado sensível, como é que ele vai se tratar. Desde o iniciozinho ali, peguei o dado, ok, com qual finalidade? Ele tem que saber, eu tenho que ter essa autodeterminação informativa. Porque se eu não provar que eu informei, se eu não provar que ele sabia como tratar aqueles dados, depois, num eventual vazamento, ou alguém vir aqui na minha empresa e entrar com um processo contra mim porque eu vazei os dados dela e a culpa foi do meu funcionário, eu não treinei e eu não documentei esse treinamento, né? E eu não consegui fazer essa prova bem feita na justiça, eu vou ser condenado por aquele vazamento. Então,
Então, é muito importante, dentro das políticas de boas práticas, e aí é que está a relação de trabalho, eu ter boas políticas práticas e ter um funcionário ciente do que é a LGPD e documentar esta ciência. Essa informação dada ao funcionário, ela deve ser inequívoca, ou seja, ela tem que ser expressa por um documento de que eu dei esse treinamento, eu tenho que ter essa prova na mão, senão eu vou acabar colocando a minha empresa em risco. Eu vou criar um passivo para a minha empresa muito grande. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Eu faço isso com treinamento, com boas práticas, práticas de governança, de política de privacidade e proteção de dados. Então, por isso, no início aqui, a gente falou para vocês que a equipe que cuida da LGPD dentro da empresa de vocês, ela é multidisciplinar. Por quê? Porque não é um profissional só que vai conseguir fazer tudo isso. Não é uma mágica. Nós temos que entrar na empresa de vocês e conhecer o processo de vocês. Eu vou ter que conhecer desde o porteiro até quem está na alta direção. E, ao mesmo tempo, quem está na alta direção, ela vai ter que delegar algumas conforme o tamanho da empresa, delegar também algumas atividades envolvendo os dados. E aí eu vou tentar, o que o Leonardo falou, limitar este conhecimento de dados, limitar esse tratamento de dados a determinadas pessoas. Por quê? Porque daí me torna mais fácil verificar aonde que está o meu lado mais sensível, onde que a minha empresa é mais sensível a erros, e blindar ela com o máximo de cautela e de prevenção, né? E daí eu vou elaborar ou vou revisar os meus códigos de ética, de condutas e regulamentos internos. Eu vou ter os meus termos de confidencialidade, sigilos entre empregador e empregado. Né? Então, eu vou me municiar de vários documentos para que eu possa proteger a minha empresa de qualquer vazamento de dado, para que eu possa proteger a minha empresa de processos judiciais. Porque, embora eu esteja, vamos dizer assim, completamente adequado à LGPD, ou em processo de adequação à LGPD, perante a Justiça do Trabalho, em um vazamento de dados, por exemplo, de empregados, eu vou dizer para vocês que isso não vai ser suficiente para o juiz não me condenar. É diferente da área civil que vocês viram aqui, que a doutora Kátia disse que as decisões, realmente, se eu provar que eu estava adequada ou que eu estava em processo de adequação, eu consiga realmente eliminar a condenação. Mas na Justiça do Trabalho eu não vou conseguir, gente. Na Justiça do Trabalho, para eu eliminar minha condenação, eu tenho que provar que realmente aquele vazamento se deu por culpa do meu empregado que não obedeceu às ordens e aos treinamentos, aos regulamentos que foi dado a ele. Ele desobedeceu. Né? Então, por isso, é importante ter um bom regulamento, ter boas práticas. Nesse regulamento, eu vou colocar as sanções e vou, inclusive, colocar ali que vazamento de dados, retirar dados sem autorização e para qualquer outra finalidade que não aquela que legalmente foi dita a ele para qual serviria, eu vou demitir, inclusive, por justa causa. E essa justa causa, eu vou dizer, reconhecida hoje pela Justiça do Trabalho. Tem decisões que vocês podem procurar, estão na internet, que o funcionário foi demitido por justa causa, como o Leonardo disse, ele botou um pendrive ali e ele tirou informações e levou com ele. A empresa tomou conhecimento de que esses dados foram extraídos e demitiu o funcionário por justa causa. O que o funcionário alegou na defesa dele lá para pedir a reversão? O que o funcionário alegou? Que ele não sabia que ele não podia extrair dados para um pendrive e levar para casa. Ele disse assim, não, o meu computador eu não podia usar, eu ia trabalhar em casa, então eu tirei. Gente, é normal, quantos de nós, às vezes, levamos para casa o trabalho, colocamos num pendrive e vamos com o pendrive para casa para concluir um trabalho. Então, essa foi a alegação do funcionário. A empresa tinha, então, no seu regulamento, nos seus regimentos, tinha tomado todas as cautelas com termos de confidencialidade e sigilo e conseguiu chegar até o Tribunal Superior do Trabalho e manter a justa causa. E eles, então, viram que é importante, ou seja, vocês vejam que toda essa documentação, toda essa blindagem que eu busco para a minha empresa, ela me dá um retorno. Por isso é tão importante. Uma outra questão também é que não basta ter
que nós estamos muito acostumados, tá, gente? Aliás, nós estamos mal acostumados a ter a legislação, a ter a obrigatoriedade da legislação, a cumprir o que está na legislação e guardar na gaveta. É o que acontece com o nosso PPRA, com o nosso PCMSO, com o nosso GRO. Eu guardo, eu faço, eu tenho na gaveta, mas eu não leio, eu não adoto a prática que está escrita ali. Então, aqui não basta eu ter a adequação para bonito. Não basta ter o regulamento interno, o meu código de ética, o meu código de conduta, e não colocá-lo em prática. Eu tenho que colocar em prática. Eu tenho que realmente cobrar, ensinar o meu colaborador, informar o meu colaborador e cobrar dele aquela prática. E não é um documento que eu faço uma vez na vida. São documentos que pelo menos eu oriento que, no mínimo, a cada 3 anos tem que ser revistos. Por quê? Porque procedimentos, práticas diárias de empresas, elas modificam. E, dependendo da área da empresa de que vocês trabalham, os processos se modificam muito rapidamente. E eu tenho que acompanhar essa modificação e essa alteração. Acompanhar, revisando meus códigos de ética, meu regulamento interno, verificando se o meu termo de sigilo, confidencialidade não tem nada para ser acrescido ou para ser alterado. Então, a adequação da LGPD, gente, é uma questão que ela é contínua, ela não vai terminar nunca. Vocês vão ter que sempre estar buscando verificar se a adequação está correta, sempre ter que estar revisando os seus documentos, as suas boas práticas. E, em função disso, com o seu funcionário, buscar sempre estar treinando. O treinamento deve ser periódico. Vocês é que vão estabelecer a periodicidade. Vocês é que vão estabelecer a equipe, por exemplo, da empresa, que é mais necessário. Não, aqui eu tenho que ter um treinamento mais árduo, mais eficiente, mais demorado, mais elaborado. Então, com essa minha equipe, eu vou trabalhar dessa forma. Aquela equipe, não, ela não lida tanto com os dados, ela é mais operacional mesmo, então eu não preciso, eu vou só informar ela, né? E aí, um cuidado, para concluir aqui e passar para o Leonardo, que está todo mundo curioso já, né? O consentimento. Em relação de trabalho, o consentimento, eu vi, e já passou muito pela minha mão, documentos onde passam para o empregado ali uma listinha, fazem todas as perguntas, principalmente na admissão, e aí informam o empregado que os dados dele vão ser compartilhados com A, com B, com C, blá, 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 e o funcionário assina lá ali, no finalzinho que tem o consentimento. Isso é válido? Para a Justiça do Trabalho, muito cuidado com o consentimento. Não é que não exista a possibilidade de eu solicitar o consentimento para alguma coisa em relação de empregados e empregadores. Eu posso, mas é muito limitado, gente, porque vocês têm que lembrar que na Justiça do Trabalho não há uma igualdade, há uma desigualdade enorme, há uma subordinação do empregado, né, para o empregador. Então, todo consentimento já parte do pressuposto de que ele vai ser viciado. Né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado de que, quando eu estou tratando de empregado, a finalidade do dado que eu estou colhendo dele, ela tem que ser muito bem fundamentada pela norma legal. Não é ele me consentir. Vai ter alguns casos? Sim. Por exemplo, eu quero fazer publicidade na minha empresa. Né? Aí o que eu vou pedir? Eu vou pedir o consentimento do empregado. Você quer aparecer nessa publicidade? Nós vamos fazer um vídeo, vamos fazer uma foto. Aí o consentimento é livre. Vai ter aquele que vai querer, eu quero aparecer na foto, vai ter aquele que não quer dar o consentimento. Então eu vou retirar aqueles que não querem consentimento. Vocês fiquem numa outra área que eu vou tirar a foto. O consentimento aí não vai ter peso algum, né? Mas, ao passo que qualquer outro consentimento que valha para o funcionário, o que vai acontecer, gente? Se eu for pedir simplesmente o consentimento, né, do funcionário, por exemplo, para colocar câmeras. Eu não tenho que pedir o consentimento do funcionário para usar câmeras. Por quê? Porque eu só tenho que informar a ele, olha, a nossa empresa possui câmeras, você está sendo filmado com a finalidade de segurança e proteção do patrimônio da minha empresa. Essa é a finalidade. Eu tenho que informar o funcionário, o empregado.
Eu não tenho que pedir consentimento, até porque o consentimento pressupõe que uma hora eu possa revogá-lo. Aí, vocês vão pedir o consentimento para usar a câmera. O funcionário deu o consentimento. O que vai passar na cabeça dele? Que a hora que ele disser, não quero mais aparecer nas câmeras de segurança de vocês, aí eu não vou poder filmar o funcionário? Não é assim que funciona. Então, cuidado. Então, por isso que eu digo, procurem fazer a adequação, sim. Procurem a equipe que tenha realmente profissionais multidisciplinares, que saibam, que conheçam, que vão entrar na empresa de vocês, vão virar a empresa de vocês de cabeça para baixo, porque é muita coisa para olhar, gente. É muito detalhe, né? Que vão trabalhar com vocês um bom código de ética, um bom código de conduta, regulamento interno, vão participar do treinamento do pessoal de vocês, para que vocês tenham cada vez mais segurança, para que a empresa de vocês tenham cada vez mais imagem no mercado diferenciada, que façam com que vocês sejam buscados por contratação, também pela adequação na LGPD. Tá? A LGPD está aí, está para ficar, não é uma lei que veio para simplesmente colar ou para criar mais obrigação, não. Ela veio para diferenciar. Uma mudança de comportamento, uma mudança de ideias, né? E é a proteção de dados de todos. E muito importante, a minha última fala, que eu acho que é da responsabilidade e do risco, que vocês têm que tomar ciência também, que a doutora Kátia disse que ainda os tribunais estão estudando na questão da responsabilidade, e ontem eu, na hora de ver os meus itens aqui de fala, tem o professor da Legrave, que é o meu professor de pós-graduação na Compliance e LGPD, e o professor da Legrave fala com muita maestria, e eu acho que ele tem razão, que a questão do tratamento de dados, por ser considerado agora um direito fundamental, estar na Constituição, a responsabilidade pelo seu vazamento ela vai ser considerada objetiva. O que significa isso? Eu não vou precisar de verificar se houve dolo ou culpa por aquele vazamento. A responsabilidade de todo e qualquer empresário, de toda e qualquer empresa ou pessoa física que tenha um empregado e deixou vazar os dados daquele empregado, ela vai ser objetiva. Então, o que é que vai proteger essa pessoa, o que vai proteger essa empresa? Vai proteger ela provar a boa adequação, o bom treinamento e a informação. Ok, pessoal? Então, eu vou encerrar e vou passar para o Leonardo aqui, vamos ver o que ele respondeu aqui para vocês. Trujillo, obrigado pelas informações, por fazer parte da brincadeira, por livre e espontânea pressão. Mas... Nissan Sentra, cor cinza, fabricação 2018, né, pela placa que tu me passou. A partir daí eu consegui pegar teu CPF, que é o final 7872, é isso? Tá? E o teu RG também, final 742, isso? Tá. E aí eu tenho uns 6 ou 7 endereços aqui no bairro Parque, no bairro Clementino, tem uma porção de coisas. Tem o e-mail da ITM, tem 2 e-mails do Gmail, tem coisa do UOL. Tudo isso não consultando as bases padrão de Google, onde a gente vai consultar sempre aquela pessoa, relacionamento, um desafeto, né? A gente vai procurar no Google, acaba caindo no Jus Brasil, no Escavador. Esses lugares não dão informações que são relevantes. Agora imaginem vocês, com essa quantidade de informação aqui, tudo que eu consegui a partir da placa do veículo dele, porque eu poderia tranquilamente ficar olhando ali. Eu tenho vizinhos, possíveis contatos, participações societárias, nome de familiares, possíveis parentes. Imaginem vocês que eu tenho todas as informações e eu consegui em menos de 2 minutos. Com um pouquinho de vontade, de tempo e equipamento adequado, eu consigo saber quando o carro dele passou pelo cercamento eletrônico a última vez. Eu consigo levantar também informações de plano de saúde. Por que não? Cartões de crédito. Esse é o tipo de informação. Esse é o tipo de informação que dá para se levantar. Por isso é importante. Por quê? Isso faz um gancho com o que eu falei sobre o treinamento de colaboradores. Quando nós estamos falando de exposição de dados, isso são dados vazados de órgãos governamentais, empresas, pessoas que forneceram essas informações, cadastros de loja que nós preenchemos sem ler, e a maior mentira de toda a internet: aceito e li os termos de uso, né? Todo mundo já mentiu, mente contumazmente. Então, essa é uma das questões. Por que vale a pena trabalhar essa questão de dados dentro da empresa? Para que tu não colabore, não fomente, não atualize essas bases com essas informações que a gente tem disponível. Porque, analisando o caso, como a gente fez aqui ao vivaço para vocês, não foi organizado, inclusive eu conheci ele hoje,
né? A gente tem a possibilidade de, com um pouco de boa vontade ou de má fé e um pouco de tempo, traçar um perfil a fim de que um colaborador de vocês, que a empresa de vocês, que alguma pessoa-chave dentro da empresa, seja facilmente atacada por meio de engenharia social. E como é que a gente tem isso? Tendo essas informações disponíveis, disponibilizadas, vazadas na internet. Como a gente evita isso? Com uma adequação robusta, equipe multidisciplinar e bastante códigos de ética e documentações que ajudem a embasar e a garantir que a empresa seja o menor prejudicado nisso. Acho que com isso eu consigo encerrar, faço um fechamento. Muito obrigado pela atenção de vocês e foi um prazer enorme poder estar aqui de volta falando com vocês. Eu sugiro, viu, presidente, não vai poder brigar mais com o Leonardo, viu? Não vai mais poder, vai ter que pagar almoço para ele aí, viu? A colocação... Porque agora ele está com dados importantes. Né, doutor Maurício? A colocação da placa do carro foi proposital, porque qualquer um pode pegar a placa do carro de qualquer um que está aí fora, né? Mas até uma pergunta. Tem ideias de valores que circulam com relação a não cumprimento da LGPD? Já tem alguma coisa dependendo disso, dependendo daquilo? Alguns exemplos de causas julgadas, digamos assim, que tem a questão da eleição americana já é uma questão de valor muito alto, mas só para dar uma ideia de valor, digamos aqui, que circulam nas questões de ações em cima da LGPD? Isso aí tem girado aí... A partir de 5 mil, uma indenização básica, e tem indenizações que já giram na casa dos 350, ou percentual de faturamento. Isso aí, a indenização ela varia muito em função do quê? Em função do porte de quem praticou o dano, ou seja, quem vazou os dados, e o poder aquisitivo de quem teve os dados vazados, né? Então o juiz ele vai analisar e vai ponderar qual é o valor que seria estipulado a fim de fazer com que tenha um caráter punitivo para quem praticou o dano ou vazou os dados, e também um valor que retribua, né, condizentemente quem teve os dados vazados, né? Então é mais ou menos... Boa tarde, pessoal, tudo bem? Juliana, tudo bem? Trujillo, presidente, complementando a fala do Dr. Maurício e do Dr. Leonardo, para vocês terem uma ideia de valores. Eu, pessoalmente, ajuizei uma ação contra a Claro há mais ou menos uns 2 meses, porque eles não paravam de me ligar me oferecendo um plano que eu já tinha informado que não queria. E eles seguiam me ligando durante o horário de trabalho, aquelas coisas que acontece com todos nós. Então, eu ajuizei uma ação com base na LGPD, solicitando que eles parassem de me ligar. O juiz determinou, então, com tutela antecipada, que eles parassem, sob pena de multa diária de R$200, só para que eles parassem de me ligar. Então, se eu receber uma ligação da Claro, vai transcorrer, né, R$200 por dia até o momento que eles pararem. Imagina, então, grandes empresas e grandes vazamentos de dados, né? Se uma pessoa já limita a R$2.000, imagina uma empresa grande. E como foi comentado, né? A empresa que está adequada à LGPD, ela, se eventualmente houver algum vazamento de dados, essas indenizações elas podem ser consideravelmente minoradas, né? Em função do quê? Em função de que houve precauções, né? Boa tarde a todos. Maurício, em primeiro lugar, parabéns pela explanação a toda a equipe. Nós poderíamos conversar a tarde inteira, mas vou fazer 2 perguntas que não me deixam calar. Dentro da LGPD, como eu posso ter eu posso ser controladora ou operadora dos dados, certo? A minha primeira pergunta: há diferença de responsabilidade para o controlador e o operador? A segunda pergunta é a seguinte: a gente tanto fala em descartar, nós também estamos nos adequando à LGPD, a gente fala tanto em descartar e eu não cheguei à conclusão ainda. Em primeiro lugar, dados sensíveis no papel. Como é que eu vou descartar? Eu vou queimar e tirar uma foto? Qual é o documento que eu tenho que fazer? Todos os dados sensíveis que eu tenho em arquivos armazenados, como é que eu vou comprovar
que eu eliminei aqueles dados. Se houver algum problema, porque, por exemplo, se eu tenho um cliente, ele sai hoje, lá dentro tem vários dados de pessoas físicas, vai para um outro escritório. Não quer dizer que foi no meu escritório que saiu, pode sair do outro escritório. Como é que eu vou comprovar que eu havia eliminado todos aqueles dados? Obrigada. A primeira parte é comigo, a segunda, como desovar o corpo, como o Leonardo disse, aí é com ele. Deixa eu só colocar aqui e finalizar. Nádia, a questão de responsabilidade entre controlador e operador, tá? Pela lei não tem diferenciação, tá? Eles respondem de forma solidária, tá? O que ocorre é o operador, muitas vezes, vai poder se eximir se ele comprovar que ele cumpriu o que o controlador disse, tá? Ou, de outra forma, o controlador vai poder se ressarcir do operador se ele comprovar que o operador não agiu conforme as informações dele, certo? Então, daqui a pouco a gente contratou que somente tais e tais colaboradores teriam acesso, o armazenamento seria de tal forma, não poderia compartilhar, seria descartado depois que finalizasse a operação, e nada disso ocorreu. Então, o operador vai ressarcir o controlador, tá? Mas, perante o cliente, perante o colaborador, perante a pessoa física que teve os dados vazados, a responsabilidade é solidária dos dois. Entre eles, depois, é que a gente vai verificar quem vai ressarcir quem falhou no quê. Por isso, a importância do contrato, prevendo o que é responsabilidade de quem e o que o controlador autoriza que o operador faça. Tá? E aí, para trazer para dados mais práticos, para um exemplo prático, controlador vai ser sempre a empresa, por exemplo, que tem os dados dos seus colaboradores e repassa para o plano de saúde, para o escritório de advocacia, para o escritório de contabilidade, para o plano de alimentação. Essas empresas que recebem estes dados são os operadores. A gente chama que eles vão tratar os dados em nome daquela pessoa que coletou os dados de forma primária e compartilhou com eles, certo? E a forma de descarte com o Leonardo. Não existe uma instrução normativa que regule a forma como deve ser descartada. No entanto, casos práticos, clientes ativos, pessoal que já tem feito isso, documenta com vídeo o descarte do material, passando na picotadora, separando em 3 ou 4 lixeiras diferentes, da forma do papel, do documento físico, né? Documento físico é descartado picotadora, 3, 4 lixeiras diferentes e assinado um termo de descarte informando que os lotes, tal, os livros, os tombos, tal, foram descartados nessa data e armazena junto com o vídeo. Tá? É uma forma. Como a gente não teve ainda punições provenientes desse não descarte ou dessa forma de descarte, efetivamente, não se sabe se é a correta ou não, mas ela tem atendido todas as necessidades quando tu precisa comprovar que tu fez a adequação e que tu fez o descarte correto. E o descarte do documento eletrônico, do hardware, é por desmagnetização. Tem empresas, tem sistemas, tem aparelhos, né? O pessoal brinca, né? Que tem que comprar um micro-ondas para colocar os HDs dentro e ligar. Não é a forma mais adequada para se descartar dados. É uma forma, mas não é a mais adequada. Desmagnetizadoras para desmagnetizar HDs que tenham informações sensíveis também são a forma mais correta, porque ela te imprime um bloquetinho ali, um voucherzinho informando que é o documento, que o drive, o dispositivo foi zerado, foi apagado. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Então, para finalizar, pessoal, já devido ao adiantado da hora, eu gostaria de só fazer uma consideração final, no sentido de que a LGPD, em primeiro lugar, eu acho que ela veio para ficar. Nós não temos mais como retroceder em relação a isso. Então, as empresas vão ter que buscar a sua adequação de uma forma mais consistente, de uma forma menos consistente, sob pena de ter prejuízos financeiros e de imagem no futuro. Outro aspecto, a adequação da LGPD não é um custo. A adequação da LGPD é um investimento.
Se nós, como o Leonardo bem comentou, tivermos um hackeamento dos nossos dados, que com a implementação da LGPD tem a possibilidade de minimizar consideravelmente que isso ocorra, então se nós tivermos, eventualmente temos que parar nossa empresa por 1 ou 2 dias, qual o prejuízo financeiro e da imagem que a empresa vai ter se isso ocorrer? Então nós temos que ter uma visão diferente e da importância que é a adequação da LGPD, seja para a grande empresa multinacional, a média empresa e também a pequena empresa. Então, é essa a sugestão que nós damos, é esse o recado que nós damos. O trabalho, ele é multidisciplinar, existem muitas áreas envolvidas, não é possível fazer uma adequação de LGPD através de uma pessoa só, tem profissionais especialistas em cada área, mas essa complexidade ela não pode prejudicar a adequação, ou seja, em termos de custos, porque isso tem como adequar cada situação e perfeitamente fazer isso de forma com que a empresa ela tenha condições de se adequar. Então fica aqui, em nome nosso, aqui, um agradecimento especial pelo convite, pela SIX ter oportunizado a gente a falar um pouco sobre esse tema, e também agradecer a presença de todos vocês, muitos clientes, amigos que estão aqui nos ouvindo, e certamente é um prazer aqui tê-los aqui com a gente. Muito obrigado. Que é isso. Nós que agradecemos, doutor Maurício, doutora Cátia, doutor Leonardo, doutora Melissa. Fantástico aí, realmente muito elucidativo. Como a Nádia disse, é assunto para a gente tocar pelo volume que tem. Leonardo... Ok, pessoal, muito obrigado. Uma boa tarde, boa semana aí. E que venham outros almoçando nesse nível aí.